E é nesse ponto que eu quero chegar aqui. Às vezes você percorreu uma longa distância, se é um veículo de alta quilometragem, ou talvez não importa. E você está rodando e parou de fazer a manutenção, para você se tornou comum, porque você se julga o condutor apto para conduzir o veículo, mas às vezes as suas percepções já se defasaram. Eu falei para vocês, em Angola, passei um mês lá, foi uma experiência muito boa para mim, e uma das coisas que eu percebi é que eles não têm mão de obra qualificada para fazer mecânica dos carros. Então você anda na autobahn lá, você vê Mercedes, BMW, deixadas ao canto. Por quê? Porque estragou o motor, fundiu o motor, se danificou de maneira acentuada, não vale a pena investir, porque não tem mão de obra qualificada, então ele deixa o carro, e compra outro carro. E às vezes com a nossa vida é da mesma forma. O que acontece? Deu pau, deu ruim, e aí como você acha que o que danificou a sua vida é externo, é exterior, e não interno, o que você faz? Você pinga de um lugar para o outro. Aquela comunidade de fé foi boa, já não é mais, aí eu vou para outra, eu vou para um pequeno grupo, eu vou para aquilo outro, e você acha que o problema é externo, e nunca é com você. E aí o Senhor falou fortemente ao meu coração, isso não acontece do dia para a noite. Em Atos capítulo 7, a Escritura, por meio do discurso de Estevão, ela fala: não resistam ao Espírito. Ele está discursando, eu não sei se você sabe, mas o capítulo 7, a pregação de Estevão é a pregação com o maior número de citações bíblicas, e ele está ali fazendo um panorama da história de Deus com a nação de Israel, fundamentando que ele era o Deus verdadeiro e havia sido morto por mãos de iníquos, e ele conclui dizendo: vocês mataram o autor da vida. Só que depois de fazer ainda esse apelo, o povo está indiferente, falou: o problema é que vocês estão resistindo ao Espírito. Só que a Escritura, no capítulo 4 de Efésios, fala que existe um outro nível. Ele fala: não entristeça o Espírito. Mas por fim, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo fala: vocês não devem apagar o Espírito Santo. Você vai perceber que isso acontece de forma paulatina, gradativa. Primeiro eu resisto, depois eu entristeço e depois eu apago. Porque eu não preciso ouvir de Deus, eu não preciso perceber a Deus. Sabe qual que é o maior temor do meu coração, a maior preocupação da minha vida? Não é se tudo vai bem na minha vida, não é se a minha vida ela é feita só de bonança, porque a teologia escapista, a graça pregada por alguns, às vezes reflete nisso, que a nova aliança ela é isenção de tribulações, mas a vida cristã, ela é composta de vales e de montanhas, e o X da questão não é se eu vou passar por tribulações, porque Jesus já assegurou que eu vou passar por dificuldades. O X da questão é se a minha vida está sendo conduzida por Ele. Sabe qual que é a questão? Enquanto eu e você baseamos a nossa vida naquilo que é externo e exterior, nós vamos continuar crendo que Deus está preparando bênçãos para nós, ao invés de entendermos que Deus está nos preparando para sermos uma bênção. Quando Deus chama Abraão em Ur dos Caldeus, Abraão, ele vivia em uma cidade ocultista, de práticas esotéricas, e Deus fala para ele: sai desse lugar, do meio da tua parentela, da tua zona de conforto, de segurança, estabilidade da sua vida, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Que terra? Vem que no caminho eu te explico. A vida cristã é uma vida não de uma ciência exata, mas é uma vida que só pode ser vivida pela fé, é uma vida que só pode ser guiada pelo Espírito. E por que eu faço esse paralelo? Porque deixa eu te dizer uma coisa: se você não está vivendo o seu cristianismo sendo guiado pelo Espírito Santo, você está cometendo um suicídio espiritual. Porque a vida cristã só pode ser vivida de maneira espiritual.
ela é humanamente impossível de ser vivida. Se ela não pode ser vivida de maneira humana, a única forma de vivê-la de forma plena é tendo o Espírito como a bússola da minha vida. É sabendo que o Espírito vai falar por detrás de mim: este é o caminho, ande por ele. De modo que nem o louco, nem no período de instabilidade, nem no período de insegurança, você vai errar o caminho. Em João capítulo 8, a Escritura diz: o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas assim acontece com aquele que é nascido do Espírito. Eu acredito que o Senhor quer nos conduzir, eu acredito que o Senhor quer nos tocar. Mas aqui eu entro no segundo ponto da mensagem, que é uma outra pergunta. E a pergunta é: há quanto tempo você está na revisão? Porque um carro, quando ele precisa ter seu motor retificado, ele fica ali o período médio de 7 dias. Ele faz um break, para ter um reajuste. Eu estava falando isso para a minha igreja. Eu não sei se você sabe, mas hoje 80% de novas igrejas são resultado de migração de pessoas de outros lugares. Existe um público que quer se envolver intensamente, toquinho, já vai, faca no dente, sangue no olho e tal, mas o maior percentual, ele fala: não, pastor, eu vim aqui para ser membro, eu vou ficar aqui, e glória a Deus, nós respeitamos. Mas a pergunta é, até porque eu vou abrir um parêntese, teve um dia que uma pessoa me falou: rapaz, eu estava em determinado lugar e o pessoal falava assim: todo mundo aqui vai ser líder de pequeno grupo, todo mundo vai liderar. E um dia eu perguntei: se todo mundo for líder, quem vai ser membro? Eu falei: é boa pergunta, é legítimo, é coerente, inteligente, né? Então não estou querendo dizer que todo mundo vai ocupar um lugar de liderança, mas eu quero dizer que todo mundo pode ser útil na edificação da igreja. Embora não sejam todos que encabecem, todos podem participar. O contrário disso seria dizer que existe algum membro do seu corpo que não possui utilidade. O apóstolo Paulo fala no capítulo 12, na primeira carta aos Coríntios, que até os membros que nós consideramos indecorosos, desnecessários, eles possuem serventia no corpo. Mas por que eu falo isso? É realmente na finalidade de confrontar. Você está fazendo um pit stop, você está na revisão, ou você abandonou a vida de vez? Ou você simplesmente entregou os pontos num discurso que você aprendeu de outra forma, e está definhando enquanto você está parado aí? Se você perceber, a aerodinâmica do seu corpo mostra que eu e você temos a capacidade de apontar para frente. Seus olhos estão no rosto, não na nuca. Os seus pés estão apontados para frente. Quando você faz um movimento para correr, os seus braços acompanham toda a movimentação para te impedir de cair, te dar força para avançar. O contrário disso é anormal a sua natureza. Quanto à cronologia dos dias, eles não contam de maneira regressiva. E aí eu estava me lembrando de algo. Em Lucas capítulo 15, nós encontramos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a ovelha da dracma perdida, e a parábola dos 2 filhos, que eu acho que é a maneira mais coerente de citá-la, embora ela tenha esse título de a parábola do filho pródigo. A ovelha se perde fora de casa. Perdeu. E aí eu faço uma pergunta: ovelha sabe que está perdida? Sabe. Quando você tem um cachorro, ele está ali, sua casa, e ele se perde, ele fica desesperado. Se você pega numa formiga e passa o dedo sobre as antenas dela, ela fica desestabilizada. O animal sabe que está perdido. Então o que se perdeu fora, ele admite: eu estou perdido. Mas a dracma some onde? Some dentro de casa. Moeda sabe que está perdida? Você considera uma moeda que você deixou perder lá no seu quarto perdida? De maneira extrema? Você fala: rapaz, eu vou vasculhar, vou encontrar. E olha
O que acontece? Tanto que o Senhor é exagerado quando Ele quer exagerar. Que Ele fala, eu não sei se você sabe, uma mulher perde um denário é o equivalente a R$70 nos dias de hoje. A mulher perde uma moeda. E aí depois que ela encontra a moeda, o que ela faz? Ela chama as amigas e faz uma festa, porque encontrou R$70. Eu fiquei pensando, falei, rapaz, mas essa festa custou muito mais do que R$70. Falei, chamou as amigas, chamou pelo menos 2. Hoje em dia, se você pede um sanduíche, você não gasta menos que R$50. Eu falei, se for por R$350, não fecha a fatura. Porque o Senhor não está falando de dinheiro. Ele está falando do valor que cada indivíduo tem. E às vezes o indivíduo está dentro de casa e não sabe que está perdido. Mas aí, a parábola dos 2 filhos nada mais é do que um resumo das 2. E vamos ser honestos, você acha que é só o filho pródigo que viveu a vida profana e devassa, que desviou? Não. O outro irmão estava perdido dentro de casa, porque, vamos ser honestos, aqueles 2 filhos, na verdade, eram baitas de interesseiros. Porque um fala, pai, eu quero a antecipação da herança, e aí pede a antecipação da herança, 1/3 que ele tinha direito, porque ele era o mais novo, e o segundo, quando o irmão chega, ele fala, olha, você vê, eu tenho que ser interesseiro, o primeiro não precisa nem falar que era, mas o segundo ele fala, pai, eu estou aqui com o senhor, faz tanto tempo, e o senhor nunca me deu um cabrito, para comer com os meus amigos, eu estou aqui trabalhando, ele estava no campo, eu estou me esforçando, eu estou servindo, eu chego antes, eu abro o prédio, eu limpo o prédio, eu faço a mídia, e o senhor nunca me deu um cabrito. Como que ele queria comprar o pai? Por causa do esforço dele. Eu estou aqui, ninguém me reconhece, ninguém me vê. E é o problema quando a gente vai para o homem. A Bíblia fala, Colossenses capítulo 3, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o vosso coração, não para homens, mas para Deus, sabendo que dele recebereis a plena recompensa da herança. Gente, vamos ser honestos, estava falando ontem na reunião, sou pastor, mas sou ser humano como qualquer um. Eu falei, gente, eu vou falar um negócio para vocês, dessa vez eu não queria ter vindo para a nossa reunião. Por quê? Eu falei, porque estava longe demais. Eu moro a mais de 1000 quilômetros de distância, eu vim aqui não faz nem 30 dias, não queria, naturalmente falando. Eu falei, mas sabe o que eu vim? Eu não vim por causa do Gustavo apenas, não vim por causa do Denis apenas, eu vim por causa de Jesus, porque eu estou servindo Jesus. Eu estava no caminho falando, Senhor, eu estou indo por causa do Senhor, eu estou indo porque o Senhor vai fazer algo poderoso, eu estou indo porque eu vou ser alimentado pelos irmãos, eu estou indo porque, Senhor, quando nós estamos juntos, a igreja está reunida, eu estou indo por causa do Senhor. Gente, é tão renovador sempre. Mas voltando aqui, aí o que acontece? Qual que é a grande verdade? Vou me deter aqui ao filho que se perde, deprava. Ele sai de casa porque ele tem a humildade de falar, eu não me encaixo aqui. Mas você acha que ele estava indo só para curtir a vida? Não. Ele estava indo buscar propósito. Ele estava indo buscar direção para a vida. Eu acredito que ele fica no mínimo 3 meses longe de casa, porque você não gasta a herança de um dia para a noite. Se eu falasse para você aqui hoje, eu te dou R$1 bilhão, você acha que você conseguiria gastar esse dinheiro num mês? Você poderia tentar diversificar de todas as formas. Você fala, rapaz, eu preciso pensar um tempinho aqui. Mas aquele menino não vai embora porque o coração dele era inclinado para as coisas do mundo. Ele só estava falando, eu preciso ser honesto, eu não me encaixo. Eu preciso ser honesto, é contrário. Ele está vindo buscar não a depravação, ele está vindo buscar propósito. Quando ele vai lá e ele percebe que o propósito dele não está naquele lugar, ele fala, Senhor, deixa eu ficar nesse lugar, porque é aqui que eu me sinto muito bem. Pode ser que você tenha saído de algum lugar, pode ser que você tenha peregrinado por outros lugares. O alvo, você está aqui, não é simplesmente para você ouvir uma boa palavra. Eu acredito que Deus te trouxe aqui para você reencontrar propósito na sua vida. Os irmãos da minha igreja me procuram e falam, pastor, me coloca para fazer alguma coisa. Eu falei, não vou fazer isso. Eu falei, o que você quer fazer? Pode falar o que você quer fazer. Aí um fala, eu falei, depois que você me falar, eu vou te dizer se faz sentido para a nossa maneira de ser igreja ou não. Teve um pessoal que me procurou e falou, pastor, eu quero me envolver na dança. Eu falei, muito bom, só que a gente não tem espaço, vocês estão vendo? Assim, ó, não cabe mais gente aqui no prédio. Nós precisamos morar para um prédio maior.
Falei, concorda comigo em oração, que não tem problema nenhum de dança. É dança, faz cambalhota, fica à vontade. Sendo para o Senhor no Espírito, tá maravilha. Eu falei, mas eu tomei uma decisão. Eu estou envolvido no ministério, vão fazer 10 anos ano que vem. Em Goiânia eu liderei um movimento universitário com mais de 6 mil pessoas e supervisionei todo esse trabalho no Brasil. Eu vi muitas pessoas desviadas dentro da igreja, porque elas achavam que o seu propósito existencial era igual ao do vizinho. Mas vou te contar uma história para você entender. Esses dias eu vi uma imagem no Instagram, e estava assim, um professor, sentado na frente de uma mesa, e tinha um elefante, um macaco, um peixe, e uma girafa, e falou, aquele que subir primeiro na árvore, ganha. Isso para o peixe era um suicídio. Vai subir na árvore? O elefante subir na árvore, eu vou derrubar a árvore. Eu vou até chegar perto da árvore, mas subir não, derrubar eu vou. Sabe por quê? Porque Deus nos criou de maneira assombrosamente maravilhosa. Deus nos criou de forma peculiar. Deixa eu te dizer, existem certas coisas no mundo que só você vai mudar. Existem certas respostas que só você tem para dar. E é nisso que se manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Mas não permita que o fato de você estar em algum momento deslocado do seu propósito, faça com que você esteja parado ao longo do caminho.